No silêncio estéril dos corredores do Somerset Medical Center, em 2003, o som rítmico dos aparelhos de suporte à vida ditava a pulsação do hospital. Entre os bips constantes e o cheiro penetrante de antisséptico, uma figura se movia com uma precisão quase sobrenatural. Charles Cullen era o tipo de enfermeiro que qualquer hospital desejaria ter em sua equipe. Sempre disposto a cobrir turnos extras, calmo sob pressão e dotado de uma empatia que parecia reconfortar até os pacientes mais graves. No entanto, por trás daquela aparência frágil e dos óculos que lhe conferiam um ar inofensivo, escondia-se uma escuridão que a medicina moderna ainda não conseguira diagnosticar. Ele era o salvador das sombras, um homem que caminhava entre a vida e a morte, nem sempre para proteger a primeira. No Somerset, Charles era uma onipresença silenciosa, uma sombra que pairava sobre os leitos com uma intenção que ninguém ousava imaginar. O drama começou a se desenrolar de forma mais nítida naquela primavera. Um paciente que apresentava uma recuperação surpreendente após uma cirurgia cardíaca complexa estava prestes a receber alta. Sua família já preparava a casa, celebrando o que parecia ser um milagre da ciência. Mas, durante uma madrugada silenciosa, o inesperado aconteceu. O monitor cardíaco disparou um alarme estridente, cortando o repouso do andar. Quando a equipe de emergência chegou ao quarto, encontrou Charles Cullen já ao lado do leito. Ele não demonstrava pânico. Seus movimentos eram mecânicos, quase coreografados, enquanto observava o peito do homem parar de lutar. A morte foi declarada minutos depois, deixando os médicos perplexos. Não havia razão clínica para aquele colapso súbito. Enquanto os colegas lamentavam a perda e tentavam entender o erro, Cullen permanecia em um canto da sala com uma expressão de neutralidade gélida, assistindo ao fim de uma vida com indiferença absoluta. Essa era a dualidade perfeita de Charles. Para os outros enfermeiros, ele era o porto seguro, o amigo que trazia café e ouvia os desabafos sobre a carga horária exaustiva. Ele se infiltrava na confiança de todos com uma facilidade assustadora, cultivando a imagem de um mártir da profissão que sacrificava sua vida pessoal pelo bem-estar alheio. Sua voz era sempre baixa, nunca agressiva, e seus gestos eram de uma delicadeza que desarmava qualquer suspeita inicial. Quem poderia imaginar que sob aquela fachada prestativa pulsava a mente de um predador? Charlie sabia exatamente como ser invisível enquanto operava em plena luz do dia, sob o brilho das lâmpadas fluorescentes. Ele transformava o hospital em seu próprio território de caça, onde a fragilidade dos pacientes era a sua oportunidade máxima de exercer um controle divino e mortal sobre o destino de cada alma que cruzava seu caminho. A tensão, contudo, começou a infiltrar-se nos escritórios administrativos do Somerset. Pequenas irregularidades surgiram nos registros da farmácia central. Frascos de medicamentos potentes, como a digoxina e a insulina, apresentavam discrepâncias alarmantes entre o que era solicitado e o que era efetivamente administrado. Relatórios internos apontavam que medicamentos guardados em gavetas de segurança estavam sendo acessados repetidamente por usuários que não tinham pacientes prescritos para aquelas substâncias. O mistério dos frascos manipulados começou a gerar um clima de paranoia. Eram erros de sistema ou algo muito mais sinistro acontecendo nos bastidores? Antes de continuarmos com esta investigação perturbadora, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A administração do hospital, temendo escândalos e processos judiciais, tentou inicialmente tratar as mortes inexplicáveis como incidentes isolados, mas a matemática da morte é cruel e raramente falha quando um assassino age nas sombras.
Enquanto as reuniões a portas fechadas aconteciam, uma sombra de dúvida começou a crescer entre os próprios colegas de Charles. Uma enfermeira, em particular, começou a notar um padrão que gelava o sangue. Não importava em qual ala o incidente ocorria ou qual era a gravidade do quadro clínico do paciente. As paradas cardíacas súbitas pareciam orbitar em torno de uma única constante. Toda vez que o código azul ecoava pelos alto-falantes, mergulhando o hospital em um estado de alerta frenético, Charles Cullen já estava lá ou tinha acabado de sair do local. A coincidência era estatisticamente impossível, e o padrão começava a desenhar o perfil de um monstro que usava o uniforme de herói. O que antes era admiração transformava-se em um medo silencioso, pois cada morte inesperada carregava agora a marca invisível de sua presença constante nos turnos da noite, revelando o início de um rastro de sangue impossível de ignorar. A investigação no Somerset Medical Center era apenas a ponta de um iceberg monumental e gélido. Para entender como Charles Cullen chegou àquele corredor em 2003, é preciso retroceder no tempo, atravessando 16 anos de uma carreira marcada por transferências inexplicáveis e necrotérios subitamente cheios. Antes de vestir o uniforme do Somerset, Cullen havia deixado sua marca em 9 instituições de saúde diferentes, transitando entre os estados de Nova Jersey e Pensilvânia como um nômade da morte. Cada hospital representava um novo começo e, inevitavelmente, o palco de um novo rastro de tragédias silenciosas que ninguém parecia capaz de interromper. Em cada uma dessas paradas, o padrão se repetia de forma quase matemática. Pacientes que apresentavam melhoras clínicas significativas entravam em colapso fatal durante a madrugada, enquanto Cullen assistia a tudo com sua característica passividade gélida. O que torna a trajetória de Charles Cullen ainda mais ultrajante é o silêncio corporativo, que permitiu sua longevidade criminosa por quase 2 décadas. Em diversos hospitais, como no St. Barnabas ou no Warren Hospital, suspeitas graves foram levantadas pela equipe de enfermagem. Seringas contaminadas foram encontradas em locais inadequados, e a administração notou que as taxas de mortalidade subiam drasticamente sempre que Charles estava de plantão. No entanto, em vez de alertar as autoridades policiais ou as futuras instituições que o contratariam, os conselhos administrativos optavam pela saída mais covarde e juridicamente segura: a demissão por motivos administrativos triviais ou a oferta de uma recomendação neutra. O medo de processos milionários e da destruição da imagem pública transformou grandes centros médicos em cúmplices involuntários de um predador. Charles era simplesmente empurrado para a próxima unidade de saúde, carregando consigo seu conhecimento técnico e seu desejo sombrio de controle, enquanto o sistema de saúde falhava miseravelmente em seu dever básico de proteger a vida humana. O método escolhido por Cullen era de uma crueldade técnica refinada, desenhado para não deixar rastros visíveis em uma autópsia comum. Ele não utilizava métodos violentos. Sua arma era a química, administrada sorrateiramente através das bolsas de soro que deveriam trazer a cura. Suas substâncias preferidas eram a digoxina, um medicamento cardíaco potente que em doses elevadas causa paradas fatais, e a insulina. Ao injetar essas drogas diretamente nas bolsas de solução salina de pacientes que não tinham prescrição para tais substâncias, Charles criava o que os investigadores chamariam mais tarde de assassinato invisível. Quando o veneno entrava na corrente sanguínea da vítima, o corpo reagia com uma falência sistêmica que mimetizava causas naturais perfeitamente. Para os médicos exaustos e sobrecarregados pela rotina hospitalar,
Parecia apenas que mais um coração cansado havia desistido de lutar. Charles manipulava o sistema de dispensação de remédios com a precisão de um especialista, entrando e saindo dos registros eletrônicos, sem levantar alarmes imediatos, transformando o ato de cuidar em um ato de execução deliberada. Na mente distorcida de Charles Cullen, ele não se via como um carrasco, mas como um anjo da libertação. Ele frequentemente tentava justificar seus atos, mesmo em sua própria consciência, como uma forma de misericórdia, alegando que estava encerrando o sofrimento de pessoas que a medicina já não podia salvar. Contudo, a realidade dos prontuários médicos contava uma história muito mais sinistra e egoísta. Muitas de suas vítimas eram jovens, pais de família em plena recuperação ou idosos que estavam apenas passando por exames de rotina. O que ele rotulava de compaixão era, na verdade, um exercício obscuro de poder supremo sobre a vida alheia. Decidir quem atravessaria o limiar da existência era o combustível que alimentava sua vida pessoal apática. Enquanto as famílias choravam a perda repentina e inexplicável de seus entes queridos, Charles sentia a satisfação silenciosa de ter desempenhado o papel de árbitro do destino. A escala desse horror, contudo, ainda estava longe de ser totalmente compreendida. Os detetives Brown e Baldwin, ao mergulharem nos arquivos empoeirados das passagens anteriores de Cullen, começaram a perceber que o que viam no Somerset era apenas o capítulo final de uma saga de horror sem precedentes na história americana. Cada prontuário antigo vasculhado revelava novos nomes e datas que coincidiam macabramente com a presença do enfermeiro em turnos noturnos. A revelação que emergia dos relatórios era aterradora. O número de vítimas deixadas por Charles Cullen nos hospitais anteriores não se contava em dezenas, mas poderia chegar a centenas de vidas interrompidas. O rastro de sangue era muito mais longo do que qualquer um poderia supor, e a verdadeira dimensão da carnificina estava prestes a colidir com a vida de sua única e melhor amiga. No meio daquela tempestade de suspeitas que envolvia o Somerset Medical Center, havia uma figura que via Charles Cullen de forma radicalmente diferente de um assassino em série. Amy Loughran não era apenas uma colega de trabalho. Ela era sua confidente e talvez a única pessoa no mundo que ele considerava uma amiga íntima e verdadeira. Amy, uma enfermeira dedicada e mãe solo que lutava silenciosamente contra uma miocardiopatia grave, encontrou em Charles um suporte emocional e físico inabalável. Ele a ajudava nos turnos mais exaustivos para evitar que seu coração falhasse. Cuidava dela quando o cansaço a vencia e mantinha seus problemas de saúde guardados sob um pacto de silêncio, garantindo que ela não perdesse o emprego essencial para o sustento de suas filhas. Para Amy, Charles era o homem gentil que trazia café, ouvia seus medos sobre o futuro e demonstrava uma empatia que parecia rara naquele ambiente de estresse constante. Ele era o seu porto seguro em meio ao caos hospitalar. No entanto, essa percepção de segurança estava prestes a ser estilhaçada de uma maneira que nenhuma alma humana estaria preparada para suportar. O ponto de ruptura definitivo aconteceu em uma sala pequena e claustrofóbica, onde os detetives Brown e Baldwin aguardavam Amy com uma seriedade gélida. Eles não chegaram com suposições vagas, mas com pilhas de documentos que continham a linguagem fria dos dados eletrônicos. Ao apresentarem os registros detalhados do sistema Pyxis, a máquina automatizada de dispensação de medicamentos do hospital, o mundo de Amy entrou em colapso. Os detetives mostraram que Charles estava acessando medicamentos letais, como a digoxina e a insulina, em quantidades alarmantes e para pacientes que nem sequer estavam sob seus cuidados diretos.
O mais perturbador era o padrão técnico de cancelamento de pedidos. Charles solicitava a droga. A gaveta se abria com um estalo seco. Ele retirava o frasco e, imediatamente, cancelava a transação no computador para não deixar rastro financeiro ou de estoque. Naquele instante, o rosto do amigo prestativo que Amy conhecia foi substituído pela imagem de um predador calculista que usava a infraestrutura do hospital para selecionar suas próximas presas. O choque psicológico de descobrir que seu confidente era um monstro foi devastador, assemelhando-se a uma traição física violenta. Amy sentiu o peso de cada conversa compartilhada e de cada gesto de bondade que Charles tivera com ela. Seria tudo uma fachada elaborada? Uma estratégia de manipulação para garantir que ninguém desconfiasse de sua natureza predatória. O dilema moral que se seguiu foi uma batalha interna agonizante entre a lealdade a um homem que a protegeu em momentos de extrema vulnerabilidade e o dever ético de interromper uma sequência de mortes que continuava a assombrar os corredores. Ela olhava para as mãos de Charles durante o turno seguinte e não conseguia parar de pensar que aquelas mesmas mãos que a ampararam quando ela sentiu falta de ar eram as mãos que injetavam substâncias fatais em pacientes indefesos. A dissonância cognitiva era insuportável. A mesma pessoa que era seu maior apoio era também o maior assassino que a região já vira, operando sob o disfarce da compaixão. Apesar do terror que agora habitava seu peito, Amy Loughran escolheu a justiça. Ela começou a observar Charles secretamente durante as madrugadas silenciosas no hospital, transformando-se em uma investigadora infiltrada em seu próprio local de trabalho. Cada movimento dele no posto de enfermagem, cada ida apressada ao depósito de medicação, cada olhar furtivo que ele lançava para os quartos escuros dos pacientes era agora analisado sob uma luz sinistra. Ela notou como ele se movia com uma eficiência quase fantasmagórica, desaparecendo nas sombras dos corredores apenas para reaparecer com uma calma glacial após um alerta de código azul. A investigação interna pessoal de Amy confirmou o que a polícia suspeitava. Charles não era um enfermeiro sobrecarregado cometendo erros fatais. Ele era um executor operando com uma precisão assustadora no coração de uma instituição de cura. A tensão atingiu o limite quando os detetives Brown e Baldwin pediram a Amy para realizar o ato final de coragem. Eles precisavam de uma prova direta que os registros de computador não podiam fornecer sozinhos, uma admissão de culpa ou um sinal de intenção criminosa. Amy, tremendo diante da magnitude da tarefa, percebeu que seu silêncio seria o mesmo que se tornar cúmplice de cada nova morte. A amizade que uma vez a salvou era agora a única arma capaz de parar o monstro. Com o coração acelerado e a alma pesada pelo peso da traição necessária, Amy aceitou o desafio. Ela concordou em se encontrar com Charles em um restaurante local, carregando escondida sob suas roupas uma escuta policial que gravaria cada palavra de seu encontro. O palco estava montado para um confronto psicológico brutal, onde a amizade seria a isca e a verdade, a única forma de libertação para as centenas de vítimas silenciosas de Charles Cullen. A noite em que Amy Loughran concordou em usar o transmissor estava carregada de uma eletricidade estática, um prenúncio da tempestade psicológica que estava prestes a desabar sobre todos os envolvidos. Dentro de uma van utilitária discreta, estacionada a poucos metros do restaurante onde o encontro ocorreria, os detetives Brown e Baldwin ajustavam os fones de ouvido com uma seriedade quase fúnebre. Eles podiam ouvir a respiração curta de Amy e o som rítmico, mas perigosamente instável, de seu coração enfraquecido pela miocardiopatia. Para ela, aquele não era apenas um procedimento policial padrão, era uma caminhada solitária em direção ao abismo da traição.
O dispositivo colado ao seu corpo parecia queimar sua pele, uma lembrança constante de que ela estava entregando à justiça a única pessoa que, ironicamente, parecia se importar com sua sobrevivência nos meses mais sombrios de sua vida. Ao entrar no restaurante, a luz quente e o burburinho constante das conversas alheias criavam um contraste surreal com a missão sombria que ela carregava sob o casaco. Charles já estava lá, sentado em uma mesa de canto, com sua silhueta magra e ombros caídos que projetavam uma vulnerabilidade desarmadora. Uma imagem que ela agora sabia ser apenas uma casca externa. O jantar da traição, como os investigadores chamavam aquela operação, começou sob o pretexto de uma conversa casual entre dois colegas exaustos pela rotina hospitalar. Amy forçava um sorriso e tentava manter a voz firme, enquanto suas mãos tremiam invisíveis sob a mesa. Ela precisava levar Charles a um terreno perigoso, fazê-lo baixar a guarda e admitir as manipulações nos registros do sistema de medicação. A conversa logo tomou um rumo perturbador que fez o sangue de Amy gelar. Conforme ela mencionava as investigações internas e o seu próprio medo de ser envolvida nas irregularidades, a máscara de Charles começou a sofrer fissuras profundas. O homem dócil e prestativo foi substituído por uma presença gélida e calculista. O tom de sua voz baixou drasticamente, tornando-se monocórdico e carregado de uma autoridade sombria que ela nunca vira antes. Ele não negava as acusações, mas também não as confirmava. Ele apenas observava Amy com um olhar fixo e penetrante, que parecia atravessar sua pele e encontrar o transmissor escondido em seu peito. A mudança súbita em seu comportamento, de dócil para intimidante, transformou o ambiente acolhedor do restaurante em uma câmara de pressão. O jogo de gato e rato estava atingindo seu ápice, e a segurança de Amy parecia estar por um fio tênue. Enquanto a tensão aumentava no restaurante, Brown e Baldwin lidavam com outra batalha extenuante nos bastidores. A muralha de burocracia institucional que servia como um escudo involuntário para o assassino. Os advogados do Somerset Medical Center agiam como cães de guarda ferozes da reputação corporativa. Eles dificultavam o acesso aos registros de saúde mais cruciais, alegando sigilo médico e protocolos internos de privacidade, quando, na verdade, o maior medo era a exposição pública de sua própria negligência sistemática. Cada pedido de prova era respondido com pilhas de documentos irrelevantes ou negativas formais que atrasavam a justiça por semanas. Aquela resistência burocrática era o que mais enfurecia os detetives, pois cada hora de obstrução significava o risco iminente de mais uma vida ser ceifada no silêncio de um quarto de hospital. Apesar dessas barreiras legais e do silêncio ensaiado de Charles, a operação no restaurante forneceu o combustível psicológico necessário para o próximo passo. Embora ele não tenha confessado explicitamente crimes específicos naquela noite, sua reação agressiva e as inconsistências flagrantes em suas justificativas deram aos detetives o suporte de que precisavam para agir. Horas depois, a polícia finalmente executou uma ordem de prisão temporária, retirando Charles Cullen de circulação antes que ele pudesse encontrar outra vítima ou desaparecer novamente entre as sombras do sistema de saúde. Ele foi levado para a sala de interrogatório, um ambiente estéril e claustrofóbico que refletia a frieza de sua própria alma. No entanto, o desafio estava longe de terminar. Diante de Brown e Baldwin, Cullen mergulhou em um silêncio absoluto, um mutismo desafiador que testava a paciência dos investigadores. Ele permanecia imóvel, com os olhos fixos na parede nua, recusando-se a pronunciar uma única palavra, transformando o interrogatório em um duelo mental, onde o tempo parecia ter parado.
A sala de interrogatório era um cubo de concreto frio, onde o tempo parecia ter se solidificado em um silêncio opressivo. Charles Cullen estava sentado, imóvel, com as mãos algemadas, descansando sobre a mesa de metal. Uma imagem de submissão que escondia uma resistência férrea. Durante horas, os detetives Brown e Baldwin despejaram perguntas e fotografias de frascos de digoxina adulterados diante dele. Mas a resposta de Charles era um vácuo absoluto. Ele não desviava o olhar, nem oferecia qualquer microexpressão que denunciasse culpa ou remorso. Para os investigadores, era como interrogar uma estátua de gelo. O cansaço abatia os detetives, que viam o tempo de custódia se esgotar sem que uma única admissão saísse daqueles lábios cerrados. Foi então que Brown e Baldwin jogaram sua última carta. Eles sabiam que a única conexão humana que Charles ainda valorizava era Amy Logren. Fora da sala, Amy lutava contra uma tempestade de emoções, sentindo-se uma traidora necessária. Quando a porta se abriu e ela entrou no recinto, o ar pareceu fugir dos pulmões de Charles. Pela primeira vez em horas, ele se mexeu, um estremecimento que não escapou aos policiais. Amy não se sentou como uma interrogadora, mas como a amiga que ele acreditava ter. Ela se aproximou, sua voz embargada pela dor de ver o homem que a ajudara transformado em um monstro. Ela apelou não para a lei, mas para a alma que esperava ainda existir dentro daquele uniforme de enfermeiro. Amy falou sobre a confiança, sobre as noites de plantão e sobre a verdade que ele lhe devia. O silêncio que se seguiu foi o mais denso de toda a investigação. Charles olhou para Amy, e o brilho gélido em seus olhos finalmente começou a se dissipar, dando lugar a uma vulnerabilidade sombria. O monstro estava cansado de se esconder. Com uma voz baixa, quase um sussurro, que obrigou os detetives a se inclinarem para a frente, Charles Cullen começou a falar. O que começou como uma admissão hesitante, logo se transformou em uma catarata de horrores. Ele detalhou como injetava doses letais de insulina e digoxina nas bolsas de soro, muitas vezes escolhendo os pacientes de forma aleatória, guiado por um impulso que ele mesmo tinha dificuldade em explicar. A revelação mais chocante não foi apenas o método, mas a natureza de suas vítimas. Durante anos, o mito do anjo da morte sugeria que ele estava abreviando o sofrimento de pacientes terminais. Mas enquanto as palavras fluíam, a verdade nua emergiu. Muitas de suas vítimas eram pessoas em franca recuperação, pais e mães que esperavam receber alta em poucos dias, jovens que entraram para procedimentos de rotina e nunca mais acordaram. Ele não estava encerrando sofrimentos, estava interrompendo vidas que tinham todo um futuro pela frente. A frieza com que descrevia a morte de pessoas saudáveis fez até os veteranos Brown e Baldwin sentirem um calafrio. Charles falava da morte como se fosse uma tarefa burocrática, um ajuste técnico nos sinais vitais de desconhecidos. Conforme o interrogatório avançava, a escala do horror expandia-se para além de qualquer previsão. Os 29 assassinatos confirmados no Somerset eram apenas o prólogo de uma história muito mais vasta. Charles começou a listar, de memória, incidentes em hospitais onde havia trabalhado décadas antes. A estimativa oficial de vítimas subiu de forma vertiginosa, saindo de dezenas para centenas. Os investigadores perceberam, com horror crescente, que estavam diante de um rastro de morte que se estendia por 16 anos e 9 instituições. A cifra aterrorizante de 400 possíveis vítimas pairava agora sobre a sala, transformando Charles Cullen no maior assassino em série da história americana. O homem fragilizado diante deles tinha semeado um cemitério silencioso, enquanto o sistema de saúde ignorava os sinais. A confissão de Charles não trouxe alívio, mas sim um peso insuportável sobre Amy. Ela havia conseguido o que ninguém mais conseguiu:
mas o preço era o conhecimento da depravação humana. Charles parecia aliviado, mas sua expressão permanecia desprovida de arrependimento genuíno. Ele era um arquiteto do caos que admitia sua obra. Enquanto as fitas capturavam cada detalhe macabro, o mundo não tinha ideia da magnitude do que estava prestes a ser revelado. O palco estava montado para o confronto final, onde as famílias e o sistema teriam que encarar a face do mal absoluto. O tribunal se preparava para ouvir o homem que usou o estetoscópio como uma arma e os hospitais como seu campo de extermínio pessoal. O Tribunal de Nova Jersey tornou-se o epicentro de uma dor que não podia ser medida em estatísticas ou relatórios médicos simplistas. Sentado à mesa da defesa, Charles Cullen parecia menor do que em qualquer outro momento de sua vida, uma figura pálida e insignificante diante da magnitude esmagadora de seus crimes confessos. No entanto, o que mais assombrava os presentes não era sua aparência física fragilizada, mas sua postura gélida e desconectada da realidade ao redor. Enquanto as famílias das vítimas se revezavam no palanque para expressar o vazio insuportável deixado por seus entes queridos, Cullen permanecia em um estado de desapego quase absoluto, fixando o olhar em um ponto vazio da sala. Ele não olhava para os rostos banhados em lágrimas, nem demonstrava qualquer sinal visível de remorso, empatia ou humanidade. Para as mães que perderam filhos e para os maridos que perderam companheiras em procedimentos que deveriam ser de rotina, sua indiferença era uma segunda agressão brutal, um último ato de crueldade silenciosa contra aqueles cujas vidas ele havia transformado em um eterno luto. Cada palavra proferida no tribunal era um grito de justiça contra um homem que se sentia no direito divino de decidir quem deveria viver e quem deveria sucumbir. A sentença final proferida pelo juiz foi um eco poderoso de justiça em meio a um oceano de tragédia humana e dor. Ao ser condenado a 11 prisões perpétuas consecutivas, o sistema garantiu de forma irrevogável que o anjo da morte jamais voltaria a respirar o ar puro da liberdade. A impossibilidade absoluta de liberdade condicional era a única resposta proporcional que o sistema jurídico podia oferecer para um homem que havia transformado o ambiente sagrado de cura em um matadouro silencioso, estéril e aterrorizante. Durante a leitura lenta e solene de cada veredito, o silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração contida dos detetives Brown e Baldwin. Eles viam naquele momento o encerramento de uma jornada exaustiva e emocionalmente desgastante pela busca da verdade escondida sob camadas de mentiras. Para o mundo exterior, Cullen era agora apenas um número de registro em uma cela de segurança máxima, mas para as instituições de saúde que o abrigaram e, de certa forma, o protegeram por 16 anos, ele permaneceria para sempre como um lembrete vivo de uma negligência sistêmica imperdoável e mortal. Para Amy Loughran, a conclusão definitiva do julgamento não trouxe o alívio imediato e purificador que muitos poderiam imaginar. O peso de ter sido o instrumento essencial para a queda de seu então melhor amigo ainda deixava cicatrizes profundas em sua alma e em sua rotina. Amy carregava o fardo psicológico de saber que a confiança que depositou em Charles foi o que permitiu sua captura, mas também o que revelou a extensão inimaginável de sua depravação. Contudo, ela decidiu transformar sua angústia em uma força transformadora e necessária para a sociedade. Amy tornou-se a voz incansável que exigia mudanças estruturais profundas na saúde, lutando arduamente por legislações que impedissem outros hospitais de esconderem o histórico sombrio de funcionários perigosos, apenas para evitar processos civis onerosos ou danos à imagem corporativa. Sua coragem extraordinária
resultou na implementação de novas leis de segurança hospitalar nos Estados Unidos, garantindo que o rastro de sangue deixado por Cullen não fosse apenas uma nota de rodapé trágica, mas um catalisador de mudança. Ela deixou de ser apenas a enfermeira que entregou um assassino para se tornar o símbolo máximo da integridade em uma profissão que ele havia profanado sistematicamente em cada plantão. O caso de Charles Cullen permanece até hoje como uma ferida aberta e pulsante na consciência coletiva da medicina moderna e da sociedade civil. Ele expôs a fragilidade extrema da vida humana quando a confiança em instituições fundamentais é quebrada por interesses burocráticos e financeiros. A pergunta que ainda ecoa nos corredores escuros de cada hospital é como um homem pôde transitar livremente por 9 instituições diferentes, deixando um rastro de mortes inexplicadas e súbitas sem ser interrompido por quase 2 décadas de atuação. A resposta reside em um silêncio corporativo cúmplice e covarde, onde o lucro e a preservação da reputação institucional foram colocados deliberadamente acima da proteção básica devida aos pacientes mais vulneráveis. Charles não agiu apenas motivado por sua própria psicopatia distorcida. Ele operou habilmente nas frestas de um sistema que escolheu olhar para o outro lado enquanto ele preparava suas seringas letais nas sombras das unidades de terapia intensiva. A reflexão final que fica para a sociedade é amarga. O mal não precisa apenas de monstros solitários para prosperar, mas também da omissão e da falta de coragem daqueles que têm o dever sagrado de vigiar e proteger a vida em todas as suas instâncias. Hoje, confinado nas profundezas de uma prisão de segurança máxima, a imagem final de Charles Cullen é a de um homem que se desvanece lentamente na obscuridade e no esquecimento merecido. Ele não é mais o enfermeiro prestativo que fingia ser nos corredores do Somerset Medical Center, nem o confidente íntimo de Amy, mas apenas uma sombra vazia que usou a ciência da cura para semear a destruição e o caos. O vazio imenso, deixado pelas estimadas 400 vidas interrompidas precocemente, nunca será totalmente preenchido por sentenças judiciais ou novas leis. Mas a história de sua captura serve como um tributo póstumo necessário a cada uma daquelas vítimas inocentes. No final, a luz trazida pela determinação inabalável de Amy Lawgren e dos detetives dissipou as trevas densas que Cullen cultivou cuidadosamente por décadas. O anjo da morte foi finalmente silenciado pela força da justiça, mas o eco perturbador de seus crimes continuará a ressoar nos corredores de cada hospital, servindo como um lembrete eterno de que a verdadeira cura exige não apenas habilidade técnica, mas uma vigilância ética inabalável e uma compaixão que jamais se deixa corromper pelo silêncio ou pelo medo. A jornada de horror termina aqui, deixando para trás um mundo que agora está um pouco mais atento aos monstros que se escondem atrás de máscaras de cuidado.